Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabel e eu tô aqui para falar um pouco sobre hipertensão arterial, que é o tema do primeiro vídeo do estágio 3 de ambiente clínico. E para começar, é importante a gente falar sobre o que é a hipertensão arterial. Essa doença ou condição é uma condição em que o paciente, ou enfim, o indivíduo, ele possui os níveis de pressão sanguínea elevados, né? A gente tem um parâmetro aí de 120/80 para classificar como uma pressão normal. E quando esse valor é muito alterado para cima, né, para valores maiores como 140/80, 15/90, enfim, quando esses valores realmente são aumentados, a gente tem uma designação de hipertensão arterial, que aquela pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Ela pode ter uma predisposição para ter esse tipo de condição, mas ela também, pelo estilo de vida dela, pode vir a desenvolver. Normalmente, as pessoas que têm hipertensão, elas usam medicação, usam remédio para poder controlar. E é importante também falar que o exercício físico e a prática de atividade física é um importante remédio não farmacológico para o tratamento e para a prevenção dessa condição. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre a hipertensão arterial, né, como ela afeta na vida cotidiana, qual a sua relação com a atividade física, de que forma, né, a atividade física pode melhorar esse quadro, e o que um profissional deve levar em consideração no momento de fazer uma prescrição de exercícios para um paciente que tem hipertensão arterial. Eu me chamo Danilo, estou no 7º semestre do curso de Educação Física, fazendo um vídeo aqui referente ao estágio 3 de ambiente clínico. Primeiro é importante ressaltar que a hipertensão arterial nada mais é do que um quadro onde a pessoa se encontra com a pressão arterial elevada naturalmente, né? É um problema crônico que pode ser desenvolvido de várias formas e também pode existir uma predisposição, né, a esse quadro de hipertensão. A atividade física entra como aliada no tratamento para a hipertensão arterial de diversas formas, porque além de ter um alívio ali psicológico, de redução do estresse e da ansiedade, né, que são fatores que podem potencializar as crises, né, e esse quadro de hipertensão, a atividade física também entra como um agente fisiológico ali. A atividade física ajuda com a redução do peso corporal, ajuda com aumenta a sensibilidade à insulina, então ajuda também com a questão da diabetes, que também é um problema crônico. A atividade física também pode melhorar, né, a nossa aptidão cardiovascular, o que eu acho que é essencial, né, para a melhora desse quadro de hipertensão. E agora, eu vou falar um pouquinho da conduta profissional diante de um paciente que tenha esse quadro. Primeiro, nós como profissionais temos que fazer toda uma coleta de dados, como idade e sexo, e principalmente o histórico familiar, que é muito importante. Se pai ou mãe tem algum quadro, né, de hipertensão, tem histórico de quadro hipertenso, isso é muito importante porque isso nos dá um prévio aviso se aquela pessoa tem esse fator de risco, né, para desenvolvimento de hipertensão ou de qualquer outro problema cardiovascular, qualquer outra doença cardiovascular. Em breve a gente deve fazer um exame físico, né, para ver o nível de aptidão em que aquela pessoa se encontra. Fazer também a avaliação física, né, a avaliação corporal, com o protocolo das dobras, né, ver o IMC daquela pessoa, ver se ela está com sobrepeso, que é um fator também que pode potencializar, né, o quadro de hipertensão. Eu acredito que seja muito importante. No momento da prática dos exercícios, algumas práticas dentro da atividade física devem ser evitadas por essas pessoas que tenham o quadro de hipertensão. A primeira delas, que eu gostaria muito de falar sobre, é os exercícios isométricos. Não é interessante a gente trabalhar com exercícios isométricos para pessoas que têm hipertensão, porque aumenta essa pressão, né, nos vasos, nas artérias, então não é uma estratégia interessante. Também realizar a manobra de Valsalva, né, que é aquele momento em que a gente prende a respiração para fazer força
Não é muito legal também, justamente por causa desse aumento da pressão com a respiração presa. E basicamente é isso.